Olá, graça e paz. Estamos chegando com o nosso Quinta Feliz. Que prazer ter a sua companhia. Eu acredito que o Espírito Santo, através da reflexão deste dia, quer nos transportar para um lugar de concertos, para um lugar de reformas e, por que não dizer, para um lugar de restauração. Sempre que Deus quer realizar uma mudança, uma transformação na nossa vida, Ele usa o Espírito Santo para nos transportar para um lugar de transformação. Nós vamos falar hoje, na nossa reflexão, sobre o profeta Ezequiel. Uma mensagem muito conhecida, mas um momento da sua vida, um momento da vida do profeta Ezequiel, que o Espírito Santo vem, que o Espírito Santo transporta para um lugar onde haveria uma grande restauração, uma grande transformação. E Deus queria mostrar para Ezequiel que isto era possível. Era possível transformar um ambiente de morte em um ambiente de vida. Eu sei que nós temos sido bombardeados com muitas mensagens, com muitas notícias nesses últimos dias. E, na maioria das vezes, notícias de perdas, notícias de mortes, notícias de problemas que têm invadido as nações, que têm alcançado muitos países. E eu acredito que Deus ele ainda quer levantar as nossas vidas, quer levantar um remanescente que creia, um remanescente que profetize a vida, onde a morte quer entrar, onde a morte quer gerar destruição. Nós somos bocas de Deus, nós somos escolhidos de Deus, e como escolhidos de Deus, nós podemos ser usados pelo seu Espírito. Através do momento em que nós passamos a crer naquilo que Deus crê, nós podemos ser usados como bocas proféticas para levar a vida onde a morte tem operado. Eu te convido nessa hora a ouvir aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, está dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e que estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para que estes ossos possam reviver. Diga-lhe: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como ele me havia ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram sobre os ossos. Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado. O espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército enorme, um enorme exército do Senhor. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Aqui eu quero começar a nossa reflexão hoje. A palavra começa dizendo que o Espírito levou. E como eu disse na abertura aqui desse programa, sempre que Deus quer nos transportar para um lugar de mudança, para um lugar de transformação, para um lugar de recomeços, Ele vai enviar o seu Espírito para que o seu Espírito trabalhe em nós. E o Espírito começou trabalhando sobre a vida de Ezequiel, levando Ezequiel para um lugar, transportando Ezequiel para um ambiente.
A Bíblia vai dizer, conforme as palavras de Ezequiel, ele diz: Deus me levou, Deus me transportou através do seu espírito para um vale cheio de ossos. Deus me levou para um lugar. E quando nós olhamos, não era um lugar bonito, não era um lugar onde havia felicidade. Pelo contrário, era um lugar onde se percebia que a morte havia estado ali, que a morte havia operado ali. Sabemos que ossos é o fim de uma vida. E aqui a Bíblia diz que havia muitos ossos. E Ezequiel diz: ele me fez ver a quantidade de ossos que haviam ali. Ossos sequíssimos. Eu entendo que Ezequiel, ele pôde então ali, naquela hora, ver ossos que simbolizavam coisas mortas. E tudo aquilo estava num vale. Os ossos estavam sequíssimos. Aquilo dizia que havia muito tempo em que aqueles ossos estavam ali. Havia muito tempo em que a morte havia invadido a vida, ou que a morte havia exterminado com a vida, e aquele lugar agora não passava de um lugar cheio de restos mortais. E a Bíblia vai dizer, Ezequiel, ele conclui que Deus aparece, que Deus vem até ele e pergunta: pode reviver estes ossos? Interessante que Deus sempre trabalha em nossas vidas nos fazendo perguntas. Eu não sei qual é a pergunta que Deus, através do seu Espírito, vai te fazer nesta hora. Mas aqui para Ezequiel, Deus fez a seguinte pergunta: esses ossos podem viver? E esses ossos representavam algo que havia morrido, algo que havia acabado, uma vida que não existia mais. Ali havia apenas restos mortais de um tempo que finalizou, e finalizou com tristeza, finalizou com dor. E talvez a pergunta para o Espírito seja dentro de algo que finalizou na sua vida. Talvez a pergunta do Espírito seja dentro de algo que esteja fazendo você chorar, fazendo você sofrer, e quem sabe até uma certa preocupação que existe dentro da sua vida por não ter respostas, por não saber por onde recomeçar. O Espírito, ele traz Ezequiel para esse lugar que parece não haver recomeços. O Espírito, ele pode nos levar a lugares, pode nos fazer enxergar coisas dentro da nossa própria vida, em áreas da nossa vida, em ambientes, em tempos da nossa vida, e nós também podemos concluir, e nós também podemos enxergar que existe ali morte, que existe ali perdas, que existe ali dor. E o Espírito, ele convence Ezequiel a dar uma resposta à sua pergunta. Esses ossos podem viver? Ezequiel diz que ele respondeu: o Senhor sabe. E imediatamente o próprio Deus responde para Ezequiel. E a resposta de Deus é: então profetiza. E Ezequiel obedece. É tão gostoso, é tão bom quando Deus ele nos faz uma pergunta e que nós podemos responder ele dentro daquilo que ele nos pergunta. Ezequiel não deu voltas, Ezequiel não fugiu da pergunta de Deus, Ezequiel não se esquivou, ele então responde a Deus exatamente aquilo que Deus está lhe perguntando. E ele responde dizendo que a possibilidade de fazer algo ali, de recomeçar algo ali, dependia do que Deus lhe dissesse. E Deus então dá uma orientação para ele: então profetiza. E ele obedece imediatamente, ele diz: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. E o Senhor disse. Então, toda vez que o Senhor fala alguma coisa, toda vez que o Senhor diz alguma coisa ou nos diz alguma coisa, há uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Nós não devemos apenas ouvir o que Deus está dizendo, mas nós devemos nos responsabilizar, nos posicionando dentro daquilo que Ele está dizendo, dentro daquilo que Ele está falando. Toda vez que Deus fala, Ele quer criar algo. Nós entendemos que a voz de Deus é criativa, que a voz de Deus ela faz com que as coisas possam aparecer, com que as coisas venham a existir. E aí Ezequiel disse: assim diz o Senhor a esses ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Só, queridos, que o Espírito, ele só entra em nós se há em nós um desejo de receber esse Espírito, se há em nós um anseio por ele.
O Espírito, ele entra em nós, e quando ele entra em nós, há vida de verdade. Só pode haver vida de verdade na nossa vida quando o Espírito entra. O Espírito diz: entrarei em vocês e vocês terão vida. Não há possibilidade de nós termos vida de verdade se o Espírito não entrar em nós. Se o Espírito não encontrar o nosso coração, a nossa vida pronta para que ele possa fazer com que algo cresça, com que algo nasça, com que algo possa reviver dentro de nós. O grande ministério de Ezequiel, ou aqui nessa hora, a grande responsabilidade dele, era fazer com que aquele povo de Israel entendesse que aquilo tudo que eles vieram a passar, toda morte que eles viveram espiritualmente falando, todas as perdas, todas as dores, foram consequências do seu afastamento de Deus. Foram consequências da irresponsabilidade de não estar mais obedecendo aquilo que era a direção de Deus. Então, Deus, ele leva Ezequiel a esse vale para mostrar que ele, Deus, era poderoso para mudar os resultados que ali estavam. Era poderoso para transformar aquele lugar de morte em vida. Quando eu leio esta palavra, eu entendo que da mesma maneira o Espírito, ele quer comunicar ao nosso coração. Que Deus, ele é poderoso para mudar qualquer resultado de perda na nossa vida. Qualquer resultado de morte na nossa vida. Mas para mudar esses resultados, nós precisamos permitir que aquilo que o Espírito quer realizar na nossa vida, ele tenha liberdade para realizar. Não há quadro algum que Deus não possa mudar na nossa vida. Não há quadro algum que Deus não possa interferir na nossa vida. Às vezes nós estamos caminhando para um fim ou para o fim de um processo, mas no meio está tudo bagunçado. Nós vamos ver aqui que havia uma bagunça naquele vale. Havia ossos sequíssimos e esses ossos eles não estavam organizados. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos diz que esses ossos estavam espalhados. Deus colocou Ezequiel num lugar que parecia ser muito desastroso. Aquilo que era real, aquilo que estava tão real para Ezequiel, era apenas uma visão, mas simbolizava o que internamente representava o povo de Israel naquele momento, naquela hora. Deus estava fazendo com que Ezequiel pudesse ver através de um raio-x a condição de Israel. E hoje eu entendo que nós somos o Israel de Deus. Deus, ele quer fazer, ou ele está passando um raio-x na nossa vida. Quando o Espírito Santo, ele nos coloca diante de uma palavra como essa, no mínimo, nós precisamos refletir de como está a nossa vida. Nós precisamos refletir de como está a nossa obediência em Deus, de quão próximos ou de quão distantes nós estamos daquilo que ele tem nos ensinado, daquilo que ele tem nos orientado, daquilo que é a nossa responsabilidade. Nós precisamos enxergar o projeto de vida de Deus na nossa vida. É nossa responsabilidade enxergar o projeto de vida de Deus para nós. Às vezes nós começamos com muita intensidade um projeto de Deus. Às vezes nós começamos com muita intensidade uma missão que Deus nos confia. Mas nós vamos nos perdendo no meio, nós vamos nos desfocando no meio, nós vamos no meio ficando desanimados, cansados. Às vezes nós estamos até vencendo. Às vezes nós estamos caminhando num caminho em que Deus tem nos dado vitória, em que nós temos logrado a vitória. Mas aos poucos o cansaço, o fato de desfocarmos da vontade de Deus, do propósito de Deus, o fato de nos distanciarmos daquilo que Ele nos diz e de não respondermos a Ele imediatamente quando Ele nos pergunta algo, vai fazendo com que nós nos tornemos relaxados. Deus, ele leva Ezequiel para enxergar um processo de transformação dentro de um vale de ossos secos, dentro de um ambiente. E esse ambiente estava completamente acabado. Havia uma responsabilidade ali. Alguém precisava se responsabilizar. Alguém precisava ouvir a voz de Deus. Alguém precisava colocar o Espírito de Deus em ação. Alguém precisava chamar por esse Espírito. Deus, ele via no meio daquele vale de ossos secos um grande exército.
Deus via no meio do vale de ossos secos um poderoso exército. E ele queria que Ezequiel conseguisse enxergar da mesma forma. Ele queria que Ezequiel conseguisse informar ou enxergar na multidão daqueles ossos secos a mesma coisa que ele enxergava. Deus queria que Ezequiel enxergasse na multidão daqueles ossos secos a mesma coisa que ele via, a mesma coisa que ele enxergava. Por isso Deus, então, ele traz Ezequiel para esse lugar, porque o desejo dele era que Ezequiel agora alcançasse a capacidade de enxergar dentro do vale de ossos secos um exército, enxergar no meio de uma situação de morte a vida. Deus cria tudo com a sua palavra. Deus chama Ezequiel e diz: o que você está vendo nesse ambiente? O que você está vendo nesse vale? O que pode acontecer dentro desse vale? Quais as mudanças que podem acontecer aqui? E eu quero transferir essas palavras do Espírito para você. O que pode acontecer dentro do ambiente que você está inserido nele? Esse ambiente de dor, esse ambiente de preocupação, de ansiedade, esse ambiente de medos, esse ambiente onde você está de frente a coisas que precisam de um recomeço, que precisa de mudanças, ou quem sabe você está numa zona de conforto, parece estar tudo bem, mas Deus quer mudar você de nível, Deus quer transportar você de um lugar raso para um lugar profundo. Quando nós falamos de vale, nós não falamos de um lugar alto, nós falamos de um lugar baixo, nós falamos de um lugar onde nós caminhamos para baixo, onde nós precisamos descer. Quem sabe é num caminho de descida que nós entendemos o quanto nós nos afastamos de Deus, o quanto nós estamos distante do seu projeto, dos seus planos para nós, o quanto a nossa vida precisa de um alinhamento, de um despertamento. E aqui eu transfiro para você o que pode acontecer no seu ambiente, na sua vida nessa hora. O que pode acontecer no seu trabalho, o que pode acontecer na sua vida espiritual, na sua vida familiar, o que pode acontecer, nós muitas vezes temos sido apenas um eco. Nós muitas vezes não temos aprendido a ouvir a voz de Deus e poder transmitir as palavras que Ele quer que nós venhamos transmitir. Deus nos responsabiliza por aquilo que escutamos. Deus nos responsabiliza por aquilo que conhecemos da parte dele. Quando Deus nos faz conhecer algo, ele também nos entrega uma responsabilidade. Deus fez Ezequiel conhecer a situação daquele vale. Deus fez Ezequiel conhecer a situação espiritual do povo de Israel. Agora, Ezequiel tinha uma responsabilidade diante disso. Ele precisava profetizar. Ele precisava liberar uma palavra de restauração, uma palavra de movimento, uma palavra que trouxesse o mover do Espírito. Eu vejo que Deus, nesses últimos dias, Ele está trabalhando em nós para que o seu Espírito volte a operar em nós, para que nós venhamos nos mover pelo Espírito. Porque durante um tempo, nós como igreja do Senhor, nós aprendemos a fazer movimentos sem Deus. Nós aprendemos a nos mover sem que Deus estivesse movendo. Quantas vezes a igreja aprendeu a fazer fogo sem ter o fogo de Deus? Quantas vezes a igreja aprendeu a falar coisas que não era o que o Espírito estava falando? E agora Deus nos chama para este lugar onde estamos desalinhados, onde há coisas que precisam se encaixar novamente, onde há coisas que precisam renascer, onde há coisas que precisam da vida do Espírito, porque Deus agora, Ele quer que nós venhamos a nos mover por Ele e não fazer movimentos onde Ele não esteja presente. Então agora, muitas vezes, para esse tempo em que nós aprendemos a fazer fogo sem o fogo, Deus está nos chamando, se mova. Mas não é um movimento na carne, não é um movimento dos nossos desejos, não é um movimento das nossas vontades, é um mover a partir daquilo que o Espírito quer trazer alinhamento sobre as nossas vidas. Porque nós reproduzimos aquilo que nós vemos, nós vamos reproduzindo o que há no ambiente. Nós somos reprodutores de ambiente, muitas vezes nós estamos reproduzindo o fracasso. Ezequiel entrou num ambiente de fracasso, num ambiente onde as coisas estavam quebradas, desalinhadas, onde tudo parecia ter terminado com fracasso.
ele poderia tomar duas posturas ali. Uma postura de reproduzir o fracasso, ou uma postura de reproduzir aquilo que estava na visão de Deus. Quando nós entendemos a visão de Deus, quando nós temos o despertamento de ver o que Deus está vendo dentro de um lugar de fracasso, nós não precisamos reproduzir o fracasso. Nós podemos reproduzir aquilo que é a visão de Deus para aquele lugar, aquilo que Deus está enxergando. Ezequiel, quando ele chega, ele enxerga o fracasso. Ezequiel, quando ele chega, ele enxerga com seus próprios olhos um lugar fracassado, um lugar destruído, um ambiente de dor, um ambiente de morte, um ambiente que havia restos de coisas que um dia viveu e agora não tinha vida mais. Mas Deus coloca Ezequiel neste lugar para que ele pudesse enxergar o que Deus enxergava. E Deus enxergava um exército de pé. Deus enxergava um exército que andava e que se movia por ele e pelo seu espírito. E agora, então, quando nós enxergamos essa realidade, que dentro de um ambiente nós podemos reproduzir aquilo que há dentro dele, nós temos que tomar muito cuidado, porque Ezequiel poderia repetir os fracassos que estavam dentro daquele ambiente. Assim como nós também podemos reproduzir os fracassos que nós estamos vivendo dentro do ambiente que nós estamos inseridos. Ou nós podemos nos mover pelo Espírito e enxergar a vida de Deus. Podemos enxergar a restauração de Deus, o recomeçar de Deus, e aquilo que era apenas um vale de ossos secos se transformar num grande e poderoso exército movido pelo Espírito de Deus. Quem sabe, quando nós olhamos para a nossa casa é um ambiente onde nós vivemos muitas situações. E você pode olhar para a sua casa e você pode reproduzir aquilo que você está vendo dentro dessa casa. E quem sabe seja uma casa ausente da graça de Deus. E você possa estar reproduzindo. Esta casa, ela é uma desgraça. Você está reproduzindo a ausência da graça dentro desta casa. Você pode dizer, minha casa é um fracasso. Minha casa é uma desordem. Minha casa só existe desunião. Dentro dessa casa não há alegria. Você pode estar repetindo o fracasso. Você pode estar reproduzindo aquilo que os seus olhos vê dentro do ambiente. Você pode olhar para a sua vida e dizer, a minha vida está uma confusão. A minha vida é só confusão. Quem sabe você vê e fala. Quem sabe você vê e fala. Você é um escravo desse ambiente. Um escravo desse ambiente onde você fala, onde você reproduz aquilo que você enxerga como você enxerga. E nós temos a facilidade de fazer isso, de ver e falar aquilo que nós vemos, de ver e reproduzir aquilo que nós vemos no ambiente. Eu vejo e falo o que eu penso. Eu vejo e reproduzo aquilo que a minha visão está tendo de um ambiente, de uma situação. Nós nos tornamos repórteres, muitas vezes, de um ambiente de fracasso. Nós, muitas vezes, fazemos reportagem do ambiente como se esse ambiente não tivesse jeito. Como esse ambiente tivesse completamente destruído e sem saída. Mas Deus, após levar Ezequiel para aquele lugar, ele fala. Fala o que você vê. Fala o que você acha. Olha, Deus nos entrega essa responsabilidade dentro do ambiente onde nós fomos transportados pelo Espírito. Fala o que você vê. Fala o que você acha. É indispensável que quando nós vamos falar, nós façamos um alinhamento com Deus. É indispensável que quando nós vamos abrir a nossa boca para liberar uma palavra, é indispensável que façamos um alinhamento com o olhar de Deus, com o querer de Deus, com a palavra de Deus, porque a fé, ela não tem nada a ver com o momento presente. A fé não tem nada a ver com aquilo que nós estamos enxergando um palmo do nosso nariz, porque a fé, ela não é aquilo que nós estamos vivendo agora. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ela é um firme fundamento que muitas vezes não está pronto no lugar em que nós estamos presentes. Nós precisamos exercitar a fé, nós precisamos trabalhar a fé, nós precisamos convocar a fé para que ela entre nos ambientes de fracasso, para que ela entre no ambiente onde a vida se perdeu. Então nós precisamos, através da fé, olhar alinhados com aquilo que Deus tem nos falado.
enquanto você só sabe dizer aquilo que você vê, você não vai ter condições de mudar nada. Você não vai ter condições de viver as verdadeiras transformações de Deus. Enquanto você só sabe dizer o que você sente, nada muda. Enquanto você só sabe dizer o que você vê, nada se transforma. Você precisa se alinhar com o presente, não com o futuro. Você precisa se alinhar com o presente que Deus traz sobre a sua vida. Você está se alinhando com a sua natureza e talvez por você se alinhar com a sua natureza, não é a mesma natureza de Deus. A nossa natureza, ela pode estar desconectada da natureza de Deus. E aí o nosso espírito, o espírito do homem carnal, o espírito do homem natural, não consegue enxergar aquilo que o Espírito de Deus quer nos mostrar. Se você está alinhando os seus pensamentos apenas com o presente, ou se você está alinhando os seus pensamentos com o futuro, existe uma grande diferença nisso. Porque você pode estar alinhando com a sua natureza e não com a natureza de Deus. Você pode estar enxergando com os seus olhos e não com os olhos de Deus. Você está alinhando com os seus pensamentos. E se os seus pensamentos não estão conectados com os pensamentos de Deus, você vai reproduzir fracasso. Você está se alinhando com a sua forma de ver, não com a forma de Deus. Você está se alinhando com a sua forma de pensar e não com a forma de Deus. Então Deus, ele pega Ezequiel, ele leva para esse lugar de desconforto, para esse lugar de descida, para esse vale, e ele fala com Ezequiel: diga o que você vê. E agora? O que você vê? O que você está disposto a falar diante do que você vê? Quando você vê o seu casamento, quando você vê os seus filhos, quando você vê o seu ministério, quando você vê a sua igreja, quando você vê o seu patrão, quando você vê o seu vizinho, os seus líderes, quando você vê a sua vida profissional, quando você vê você agora, quando você se coloca diante de um espelho, o que você vê? Mas o que você está disposto a falar daquilo que você vê? Qual é a sua disponibilidade? Porque a palavra que sai da sua boca, ela produz. Ela tem o poder de produzir vida ou morte. Isaías, capítulo 55, versículo 11. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. A palavra que tem saído da sua boca é a de Deus ou não? Quando você libera uma palavra, é a mesma palavra que Deus está querendo que você diga, ou você está falando uma palavra da sua natureza, do seu comportamento do homem natural? Não seja apenas um repórter daquilo que você vê. Não fique fazendo reportagem daquilo que você enxerga como uma desgraça. O meu filho é um problema. E você está dizendo o tempo todo que o seu filho é um problema. Você está dizendo o tempo todo que a sua vida é um problema. E isso não muda para melhor, isso muda para pior. Isso tem o poder de atrair a morte, de atrair a destruição. Deus nos leva a um lugar de morte, mas Ele nos faz uma pergunta. O que você está disposto a dizer a respeito disso? O que você está disposto a dizer a respeito do fracasso que pode estar dentro da sua vida, dentro do seu casamento? O que você tem a dizer a respeito do fracasso que está dentro desse lugar onde Deus te colocou? Porque talvez o fracasso não está na sua vida, mas está no lugar onde você está. Está na vida desta pessoa que Deus colocou juntamente para andar com você, e você é a pessoa que vai trazer essa pessoa da morte para a vida. Você é a pessoa que vai alimentar essa vida com o Espírito de Deus, com o mesmo Espírito que Deus colocou em você. Mas o que você está disposto a dizer a despeito desse fracasso, a despeito deste natural, deste presente que você enxerga? É natural olhar para aquilo que já morreu e dizer: está acabado. É natural olhar para aquilo que já morreu e dizer: não tem mais jeito. Mas Deus exige uma postura de Ezequiel, e assim não é diferente conosco. Deus está exigindo uma postura da nossa parte. Ezequiel respondeu: eu não sei, Senhor. Eu não sou capaz de avaliar essa situação. Eu não sou capaz de lhe dar a resposta que o Senhor está perguntando, mas o Senhor sabe. Ezequiel queria alinhar.
Ele queria fazer um alinhamento daquilo que era a vontade de Deus, daquilo que era a natureza de Deus, com aquilo que era a sua natureza. E ele disse: tu sabes. Comece a usar a sua boca não para argumentar. Comece a usar a sua boca não para destruir, não para dividir. Não deixe a sua boca ser um canal de destruição, de divisão, de contenda, de intriga. Não permita que a sua boca seja um canal onde vai criar um fogo estranho. Comece a usar a sua boca não naquilo que você vê, mas naquilo que é a revelação de Deus, naquilo que é a revelação que está no poder da palavra de Deus. Não use os seus lábios, no espaço que você enxerga perda, no espaço que você enxerga dor, no espaço que você enxerga lamento, no espaço que você enxerga fracasso, para continuar reproduzindo isso. Você pode entrar no ambiente de dor, você pode entrar no ambiente de fracasso, e você pode ser a voz de Deus neste lugar. Você pode ser a voz do Espírito neste lugar, e o Espírito pode estar querendo usar a sua vida como um canal, como um instrumento, onde a vida vai entrar e a morte vai sair. Porque tudo que nós dissermos, tudo que você disser, vai viver ou vai morrer, dependendo de com que natureza você está alinhado. Então, olhamos aqui, nós precisamos alinhar a nossa boca. Precisamos alinhar a nossa palavra. E quanto mais você contrariar o que você vê e o que você sente, mais libertador você se tornará. Quando você começa a contrariar, não, eu estou vendo fracasso, mas Deus tem progresso. Eu estou vendo morte, mas Deus tem vida. Eu estou vendo aqui o fogo apagando, mas Deus tem chama, Deus tem restauração. Eu estou vendo um povo caminhando para a morte, mas Deus está nos chamando para a vida. Você pode ser esse canal libertador. Deus te chamou, assim como Ele chamou Ezequiel, para ser um despertador nessa hora, um despertador nesse tempo, um despertador da nossa geração, para que os fracassos não nos levem à morte, para que os fracassos não venham nos desconectar da vida de Deus. Então, quanto mais você conseguir responder o contrário daquilo que você tem visto de fracasso, quanto mais você conseguir falar o contrário para revelar a vontade de Deus em cima do sistema de morte, quanto mais você usar a sua vida ou permitir que o Espírito Santo use a sua vida para o crescimento, para o avanço do reino, mais você vai receber a graça, mais você vai receber a unção de Deus, e mais as pessoas que estiverem no mesmo contexto onde você está, vai beber da mesma água que você está bebendo, vai provar do mesmo fogo que você está provando, e vai poder recomeçar, vai poder reviver os ossos de desesperança. O que você vê e o que Deus vê, nós precisamos sim alinhar a nossa boca, mas nós também precisamos alinhar a nossa vida. O que você vê e o que Deus está vendo? Você precisa perguntar para Deus o que é que Ele está vendo no processo que você está vivendo. Pergunte para Deus: o que você vê, Deus? O que você vê, Pai? Dentro deste processo em que eu estou atravessando, ou dentro desse processo para onde o Senhor me trouxe, o que é que o Senhor está vendo? Eu quero ver o mesmo que o Senhor está vendo. Eu quero enxergar o mesmo que o Senhor está enxergando. Então pergunte a Deus: Senhor, eu vejo o que não tem saída. Eu vejo o que é morte. Eu vejo o que é desespero. Eu vejo o que está completamente fracassado. Mas o que é que o Senhor está vendo? O que é que o Senhor está vendo no mesmo lugar que eu vejo fracasso? O que é que o Senhor está vendo no mesmo lugar que eu vejo destruição? O que é que o Senhor está vendo no mesmo ambiente onde eu enxergo morte? Senhor, eu vejo. E acabou. E o Senhor? O que que o Senhor vê? Senhor, eu vejo o que todo mundo está vendo. Senhor, eu vejo o que está me perseguindo, o que vem para me destruir, mas o que o Senhor vê?
Frequentemente, querida, Deus, ele levava os profetas a lugares difíceis. E Deus perguntava o que você vê. Por quê? Porque a maneira que você enxerga é a maneira que Deus pode agir. Então, se você enxerga dentro de um ambiente de fracasso, que Deus pode trazer a restauração, que Deus pode trazer o renovo, que Deus pode trazer o recomeço, ele agirá dessa forma. Mas se você vê dentro do ambiente de fracasso e você reproduz esse fracasso, você não enxerga Deus operando, você não enxerga Deus sendo capaz de fazer o impossível dentro desse lugar. É dessa maneira que vai ser o mover ou que vai ser o agir de Deus. Então, queridos, a forma como você enxerga, como você demonstra o que você está fazendo, é da mesma maneira que está dentro de você. A sensação que está dentro de você, a opinião que você tem de ânimo ou de desânimo, aquilo que é fracasso ou aquilo que é progresso, a opinião que você tem, o ânimo que você tem, a ideia que você tem, é tudo como Deus pode fazer. É tudo como o Espírito Santo pode agir. Se isso está relacionado ao que está dentro de você, a vida é com vida que Deus vai agir. Se está relacionado dentro de você o recomeço, é o recomeço que vai acontecer. Tudo que Deus faz não está relacionado ao que está fora de você. Tudo que Deus faz, ou tudo que Deus está pronto para fazer, é o que está acontecendo dentro de você. Portanto, entenda isso. Se nada está acontecendo dentro de você, é nada que Deus vai fazer. A minha fé acabou. A minha esperança acabou. É nada de esperança, é nada de fé, é nada de propósito. Então é dessa maneira que vai acontecer. Se o que está acontecendo dentro de você está contrariando a Deus, é nada que ele vai fazer. Mas quando Deus pergunta, o que você vê? Deus falou, o que você vê, Ezequiel? O que você vê, Mônica? O que você vê, Maria? O que você vê, José? Pedro, o que você vê? João, o que você está vendo? Deus dirige essa pergunta para as nossas vidas. E quando ele dirige essa pergunta para as nossas vidas, é porque ele quer saber aquilo que está dentro de nós, se o que está dentro de nós está conectado com aquilo que ele quer. Nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos saber se a resposta que nós estamos dando a Deus está conectado com aquilo que ele quer realizar. Porque se houvesse conexão com as palavras ou com a resposta de Ezequiel, com aquilo que Deus queria, haveria um reboliço naquele cemitério. Haveria um reboliço dentro daquele vale de ossos secos. Mas se a visão de Ezequiel fosse diferente da de Deus, haveria um problema. Porque visão mais visão é igual a divisão. Eu tenho uma visão sobre um ambiente, Deus tem outra visão sobre aquele ambiente, eu estou gerando uma divisão. Mas quando a minha visão é a mesma visão que Deus tem, então Deus pode operar. Não existe problema. Existe o poder de Deus para operar o impossível e o sobrenatural. Porque aquilo que você enxerga determina o que acontece dentro de você. Aquilo que você enxerga vai determinar a transformação e o recomeço de Deus. É excelente que você seja a pessoa certa, mas é essencial que você seja a pessoa que acerta. Deus te chamou para acertar. Deus te chamou para você ser a pessoa certa e acertar. Um grande impeditivo para desfrutar o que Deus preparou é porque nós insistimos em andar vendo diferente de Deus. Ei! Preste atenção no que eu estou te dizendo agora. A sua visão é a mesma visão de Deus dentro do seu casamento? Dentro do ambiente onde a vida deixou de existir? Dentro do ambiente onde a vida sumiu, onde a vida desapareceu? Quando eu digo para Deus, tu sabes, é a melhor escolha. Porque quando eu não sei dar uma resposta para Deus, é melhor eu dizer, Senhor, eu não sei, mas tu sabes. É melhor eu dizer que eu não sei e saber o que Deus preparou para mim do que eu falar algo a respeito do que eu não sei e eu trazer um prejuízo, um problema, uma derrota sobre uma situação que haveria uma solução. É melhor falar, Senhor, tu sabes, do que eu falar bobagem.
É hora, então, de nós reagirmos à visão que Deus nos mostrou. Você não pode ficar indiferente ao processo de restauração. Hoje, agora, esta reflexão é para isso. É para que haja restauração dentro desse processo de destruição que você viveu. E talvez você diga, não, Mônica, esse processo ele já tem um ponto final. Tudo bem. Pode ser que exista um ponto final. Exista um ponto final para esta situação. Mas não existe um ponto final para você. Não existe um ponto final para a sua vida agora. Não existe um ponto final para o seu ministério. E não adianta bater o pé, dizendo que tudo acabou, dizendo que não tem jeito, dizendo que fracassou, dizendo que naufragou. Você não pode ficar indiferente ao processo que Deus te leva e você não consegue enxergar a vida nele. Talvez houve um ponto final numa situação, mas não houve um ponto final na sua vida. Não é possível que você é filho de Deus e sempre vê morte. Porque nós servimos, nós somos filhos de um Deus que é vida. E se somos filhos de um Deus que é vida, nós não podemos o tempo inteiro enxergar a morte. Nós não podemos o tempo inteiro nos acomodar num ambiente de morte. O cristão, o filho de Deus, ele não pode ficar apegado a um processo. O que você não fez hoje pode atrapalhar o novo de Deus amanhã. A visão que Deus quer te mostrar agora, se você não enxergar como Deus quer que você enxergue, pode fazer você abrir mão desta visão de recomeço e você agarrar a um processo onde haverá apenas repetição, onde haverá apenas fracasso. Você é filho de um Deus que é criador. Deus, ele é criativo por natureza. Está na hora de você ver como Deus vê. Está na hora de nós nos posicionarmos, de nós nos unirmos, porque quando nós nos unirmos, quando nós nos posicionamos, há um reboliço em meio a um vale de destruição. Nada é feito se não houver sintonia com Deus. Nada é feito se não houver um alinhamento com Deus. Nada pode ser restaurado, recomeçado, se não há unidade com Deus. Por isso Jesus, ele não disse que a árvore, ele disse, a árvore não é conhecida pelo seu tronco. Ele não vai falar, a árvore é conhecida pela raiz. Jesus, ele vai falar, olha, a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Jesus, ele não disse que a árvore é conhecida pelo tronco, ele não disse que a árvore é conhecida pela raiz, mas ele disse que a árvore é reconhecida pelos frutos. Estamos conectados no Deus que é a árvore da vida. Ele é o poder, ele é a vida. É impossível que nós comecemos ou terminemos num ambiente de morte. Nós até podemos começar num ambiente de morte, mas terminamos num ambiente de vida, porque ele nos faz frutificar dentro da sua verdade, dentro da sua vontade. Então, quer medir a qualidade de algo na sua vida? Quer medir como está uma área ou como está a fé? Então, eu costumo falar que nós precisamos medir da seguinte maneira. Vai namorar? Veja qual é o fruto. Ele é filho de quem? Em quem ele crê? A quem ele serve? Quer saber se o fulano é gente boa? Olha o fruto dele. Olha qual é o fruto que ele está produzindo. Olha qual é a natureza a qual ele está conectada. Qualquer árvore tem tronco, qualquer árvore pode ter galhos, qualquer árvore pode ter raiz, mas existe apenas um tipo de árvore que produz frutos bons. Nem todas as árvores, mesmo que ela tenha tronco, que ela tenha galhos, que ela tenha folha, que ela tenha raiz, pode ser que ela produza frutos maus. No meio da morte, Ezequiel começa a profetizar. E o mais interessante, havia um vento que veio dos 4 cantos da terra. E a Bíblia vai falar que cada etapa, cada processo, esse vento gera algo. Esse vento produz algo. E ele vai colocando em ordem a bagunça, porque, queridos, um ambiente bagunçado é desesperador. No meio da bagunça você não sabe o que tem. No meio da bagunça você não sabe o que é valioso. A bagunça, ela tira de nós a realidade dos fatos. Mas a Bíblia vai nos contando, veio o primeiro vento, veio o segundo vento, cada um deles veio trazendo ou veio concluindo um processo, osso de pé,
veio colocando carne, veio alinhando, veio ajuntando. E o que é mais interessante disso tudo, quando nós olhamos, se você usar os seus olhos para aprender a ver o que Deus determinou, como está sendo a vontade dele, Deus trará uma unção de concordância sobre a sua vida e tudo vai se encaixar. Tudo vai se encaixar, porque não pode um pé ficar ligado à costela. Não pode uma costela ficar ligada ao cotovelo. Deus tem um encaixamento, Deus tem o lugar certo para tudo na sua vida. Deus quer trazer concordância, Deus quer trazer harmonia, simetria, unidade, conciliação. E aqui eu quero que você responda. Fale com Deus como é que você vê. E se você não vê da mesma maneira que Deus, não fale bobagem. Não libere uma palavra que pode ser problema na sua vida. Não quebre a concordância com Deus. Não quebre a simetria com o Espírito. Deixa com que Deus possa fazer com que você fale, com que você dirija a palavra, mas que você não seja mais um repórter de desgraça. Pare de falar o óbvio, que todo mundo está vendo, que todo mundo está falando, até mesmo aquilo que o diabo está vendo, até mesmo aquilo que o diabo profetizou. Não fale como ele está falando, não fale como ele quer que você veja e quer que você fale, mas você pode ser levado agora, dentro do Espírito de Deus, a se mover nele. O que você está falando? É do que você está vendo ou do que Deus quer que você veja? Profetiza, alinha com o que Deus vê neste processo e negue a falar aquilo que pode trazer ou perpetuar um problema na sua vida. Fale com Deus. Deus, Pai, como é que o Senhor quer que eu fale? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós vimos que Ezequiel ele se colocou como um instrumento do Senhor, num ambiente de destruição, num ambiente bagunçado, de desordem. Ele não sabia o que falar, mas ele pediu ao Senhor que o Senhor pudesse instruí-lo, que o Senhor pudesse fazer com que ele conhecesse o que poderia acontecer naquele ambiente. O Senhor ensinou a Ezequiel o que ele deveria falar. O Senhor disciplinou a fala de Ezequiel para que ele não falasse o óbvio, para que ele não falasse o que o diabo está falando, para que ele não dissesse nenhuma palavra que fosse em desacordo, em discordância com aquilo que é a vontade do Senhor. E por isso houve vida, e por isso houve recomeço, e por isso houve restauração. E assim eu ministro sobre a vida deste irmão, desta irmã, desta pessoa que me ouve. Não sei o que ele atravessa nessa hora da sua vida. Não sei quais foram as últimas palavras que ele disse a respeito do ambiente onde ele está inserido. Quem sabe a sua família, o seu casamento, o seu trabalho, as suas finanças. Quem sabe a sua igreja, os seus líderes. Quem sabe sobre o seu vizinho, até mesmo sobre o seu cachorro, sobre o seu bichinho de estimação. Eu não sei o que pode ter saído dessa boca, mas eu quero te dizer, Pai, que as nossas palavras estejam alinhadas com a tua vontade, que as nossas palavras estejam em concordância com o Senhor e que a nossa visão seja também alinhada com a sua visão e que nesse tempo onde a morte tem entrado em muitos lares, onde a morte tem entrado em muitas vidas, onde houve tantas perdas, onde houve tanta falta, ausência da graça do Senhor, onde o Espírito estava se movendo, quem sabe por uma força humana, quem sabe o Espírito ele havia sido dissipado e era o humano que estava fazendo as coisas, era o Espírito humano que estava agindo, era o Espírito humano que estava fazendo fogo acontecer, era o Espírito humano que estava direcionando as coisas. Eu peço agora, Pai, que isso tudo pare, que isso agora, ó Pai querido, deixe de gerar morte nesta vida, nesta família. Ó Deus querido, que a revelação seja a revelação do Senhor, seja a revelação da tua vontade e que o Senhor abençoe esta vida com paz, com prosperidade, com restauração, com transformação no Senhor e que a nossa boca seja um canal do Senhor e não um instrumento para reproduzir fracasso, para reproduzir morte, para reproduzir vazio. Que o Senhor encha a nossa boca, mas encha com palavras de vida.
com palavras reveladas pelo Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que separaram esse momento para estar aqui conosco, e que o Senhor continue dando a elas paz, alegria e prosperidade. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe muitíssimo, que Ele seja a fonte de vida na sua vida, e até a próxima quinta feliz, e que Deus te abençoe.